amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, já vimos até o capítulo 15, aonde vimos toda a história de Samuel como profeta, junto ao povo e depois ao primeiro rei Saul. E agora a gente vai olhar novamente a história de Samuel, junto com Saul, mas entrando um novo personagem a partir do capítulo 16 de 1 Samuel, Davi. Para isso, invoquemos a Trindade Santa, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. No capítulo 16 começa o terceiro tópico, Saul e Davi. E começa assim: Yahvé disse a Samuel: até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o benemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Como poderei eu ir lá? Saul o saberá e me matará. Mas Yahvé replicou: levarás contigo uma ovelha e dirás: vim para sacrificar Yahvé. Ou seja, Samuel já estava percebendo que Saul estava desconfiado, já tinha sido anunciado isso daí, e ele temia pela própria vida. Deus fala, vai, ele chega lá e fala no versículo 5, paz sobre vocês. Olha que coisa bonita. Num povo que está guerreando o tempo todo, paz é muito bom. São Francisco de Assis, que eu sempre tenho aqui atrás, e a minha coleção está aqui do lado, sempre fala paz e bem. A paz porque ele viveu num período de guerra, na prisão ele começou o seu processo de conversão, e bem com B maiúsculo porque o bem para São Francisco de Assis é Jesus. Então o profeta também fala paz sobre vocês, que depois os judeus vão usar muito, shalom. Aí no versículo 6, logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, diz consigo, certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. E aí vai vendo uma negação, até que, lá no versículo 11, Samuel perguntou a Jessé, acharam os teus filhos? Ele respondeu, falta o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé, manda procurá-lo, porque não sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Aí Jessé mandou chamá-lo, e ele era ruivo, de belo semblante e admirável presença. Saul também o era, tá? Ou seja, tinha uma presença física muito importante no meio do povo. E Yahvé disse, levanta-te e unge-o, é ele. Ou seja, Davi é ungido rei, só que na sequência, o que vai acontecer? Saul continua rei, Davi continua pastoreando, mas já no versículo 14 nós temos de duas possibilidades que a Bíblia vai apresentar. A primeira dela, como que Davi chega perto de Saul, na presença do palácio, da corte e do exército. A primeira delas vai apontar que Saul era depressivo e Davi tocava lira para ele se acalmar. Junto disso ele vira escudeiro de Saul. Então já temos dois pontos aí. A primeira dela, ele toca lira quando ele está depressivo e é escudeiro de Saul. E a segunda já vai ser no capítulo 17, que nós vamos ver no encontro que vem, que é a luta entre Davi e Golias, que é a segunda forma com que ele se apresenta diante do povo do qual ele vai se tornar rei. Continuando, no versículo 14 do capítulo 16, o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul e um mau espírito precedente de Yahvé o atormentava. Aqui nós temos que entender algo importante. Naquele tempo, e isso vai durar até uns 300 anos mais ou menos antes de Cristo, Deus é o Senhor da história, nós já falamos isso. Então tudo o que acontece é porque Deus quer. O povo de Deus perdeu uma guerra, foi porque Deus quis. O povo de Deus ganhou uma guerra, foi porque Deus quis. Saul estava muito triste, porque Deus tirou o espírito dele e mandou um espírito mau para ele. Deus é que faz tudo, ele é o Senhor da história. Deus é criador de tudo e de todos. Então, se Deus criou tudo, ele criou o mal. Depois a teologia vai refletir isso daí. E a partir da dominação dos persas, a gente vai ter que
o mal não é criação de Deus, mas existem aqueles que promovem o mal. Então, até então, Deus também promove as coisas ruins que acontecem. Como tem gente hoje falando, nossa, Deus está me testando, Deus está me colocando em provação. E não temos nada disso. A gente pode ver isso nas cartas de Pedro e na carta de Tiago muito claramente. Então, a gente vai perceber que aqui o texto vai falar que Deus se retirou de Saul e vai gradativamente passando para Davi. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que o mau espírito vindo de Deus te atormenta. Mande nosso Senhor e os servos que te assistem irem buscar um homem que saiba dedilhar a lira, e quando o mau espírito da parte de Deus te atormentar, ele tocará e tu se sentirás melhor. Então Saul falou: procurai esse homem. E eles vão procurar lá na tribo de Jessé, o Belemita, tá, o filho dele, o mais novo, e eles vão lá na casa de Jessé procurar Davi, que sabe tocar lira. Olha só o que o texto está apresentando. Saul, depressivo, sem o Espírito de Deus. E Davi é alto, belo, ruivo, forte, artista porque sabe tocar lira para acalmar as pessoas. E na sequência, ele vem para o palácio, para a corte, e toca lira para Saul, que se acalma, que relaxa, e aí acaba caindo nas graças de Saul e vira até o seu escudeiro. Acompanhemos. Tenho visto um servo de Jessé o Belemita que sabe tocar, é um guerreiro valente, fala com discernimento e é de bela aparência, e Yahvé está com ele. Opa! 4 coisas importantes. Ele sabe tocar, é guerreiro valente, fala com discernimento, é de bela aparência. Saul, Davi. Então, enquanto a fama de Davi vai aumentando gradativamente, a de Saul vai caindo. E aí nós temos Jessé tomou um jumento, pão, um odre de vinho, um cabrito, e mandou o seu filho Davi levar tudo a Saul. Davi chegou à presença de Saul e se pôs a seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Não só tocador de lira, mas também escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé que Davi fique a meu serviço, porque conquistou a minha admiração. Vocês lembram que o rei pode pegar aqueles que quiser para o seu serviço? Samuel advertiu isso lá no capítulo 8. Todas as vezes que o Espírito de Deus o acometia, então qualquer coisa que acontece é uma obra de Deus, Davi tomava a lira e tocava. Então Saul se acalmava, sentia-se melhor e o mau espírito o deixava. Aqui temos claramente um engrandecimento da figura de Davi e um descenso da figura de Saul, que é o rei. Davi é belo, bonito, sabe tocar música, é guerreiro valente, está com Deus, fala bem. E Saul, todo depressivo, todo cheio de problemas e com mau espírito de Deus. Com isso, nós temos uma clara preferência dos autores bíblicos por Davi, que vai ser o monarca por excelência, aquele que é o padrão. Sabe? Tanto que Jesus é da descendência de Davi. E a partir de agora, a história vai crescendo em torno da figura de Davi, diminuindo em torno da figura de Saul, e o próprio Samuel gradativamente também vai desaparecendo para que a figura de Davi cresça. Lembremos que os textos vão falar que é Deus quem escolhe o rei. A gente já vai perceber que aqui, tanto com Saul quanto com Davi, sim, mas depois com o filho de Davi, Salomão, já não mais. E é importante percebermos essas mudanças, porque elas vão cada vez mais explorando o povo e se afastando daquilo que Deus quer. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Paz e bem!